Pessoal, boa noite a todos e todas. É uma alegria muito grande estar compartilhando esse momento aí de confraternização, de aprendizado. Eu vou brincar agora com o Maurílio. A gente passou uma tarde, aliás, praticamente um dia, desde das 10h30 da manhã, juntos aí, brincando, aprendendo um com o outro. Ele fez o que a gente pode falar aqui de um verdadeiro stand-up jurídico. Eu não disponho da mesma desenvoltura do Maurílio, infelizmente, não tenho esse perfil de defensor do júri, hein, César? Mas, enfim, quero agradecer ao professor Lafayette, na pessoa do professor Lafayette, o convite, por estar vindo a Marília participar de um evento tão importante. O professor César Leonardo, aqui um dos ícones, na verdade, não só da nossa prática institucional, da atuação na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mas também na área acadêmica, com já uma trajetória, apesar da pouca idade, aí, professor aqui do programa de pós-graduação de vocês, aí, doutor pela USP, aí, um dos colegas mais brilhantes que eu tenho a felicidade de poder estar sempre interagindo em diversas ocasiões, seja no âmbito da Defensoria Pública de São Paulo, seja em outras atividades. Então, muito feliz, agradeço de coração o convite para participar desse evento. Eu brincava antes com o César, eu disse, olha, vocês inverteram a ordem das coisas aqui. Ou seja, se a gente pensar no Rock in Rio, vocês colocaram os Stones para tocar antes, Maurílio, do Skank, do Capital Inicial, do, sei lá. Vocês trouxeram ontem simplesmente dois dos maiores ícones, o professor Kazuo Watanabe, a história, o papel, a importância do professor Kazuo em determinadas áreas do direito, do processo coletivo, do acesso à justiça, direito do consumidor, é um dos mentores, vamos dizer assim, junto com a professora Ada e diversos outros autores que têm um papel também fundamental nesse sentido. E da mesma forma, então, o professor Kleber Alves, já com essa abordagem mais voltada, então, à perspectiva da assistência jurídica, do acesso à justiça pelo viés, inclusive, da atuação da Defensoria Pública. Eu vou, de alguma forma, complementar um pouco a intervenção do professor Maurílio, que é também, hoje, apesar da juventude, aí um dos mais, a gente pode falar, inovadores na doutrina institucional da Defensoria Pública, o tema do custos vulneráveis, tratado por ele aqui de forma brilhante. Obrigado, Maurílio. Ele não mencionou, mas ele vamos dizer assim, ele detém a paternidade aí desse filho, desse instituto jurídico, é quem, desde lá do início, de 2014, vem trabalhando na prática e na produção teórica em torno disso mesmo. Esse livro que foi apresentado por ele, do dano temporal, são questões que a gente precisa, muitas vezes, dessa reflexão de inovação. Em relação à Defensoria Pública, e aí eu acho que é importante, o tema do acesso à justiça, por razões óbvias, está diretamente relacionado também ao papel que a Defensoria Pública exerce no âmbito do sistema de justiça. A gente pode dizer que, na verdade, um novo capítulo do nosso sistema de justiça, e eu gosto de utilizar, vou justificar para vocês a expressão sistema de justiça e não somente sistema judiciário. Existem razões muito importantes de fundo que justificam essa distinção. Uma delas é, inclusive, a compreensão que se tem hoje de uma distinção conceitual entre assistência judiciária e assistência jurídica. Assistência jurídica é um conceito infinitamente mais amplo, que inclusive abarca essa atuação de custos vulneráveis, mas pensando muito também em todo o espectro de atuação da Defensoria Pública para além do âmbito propriamente judicial. A atuação extrajudicial, que também é, de certa forma, um capítulo novo no regime jurídico institucional da Defensoria Pública. Eu vou mencionar isso para vocês com um pouco mais de detalhes à frente. Mas a Defensoria Pública ela se insere nesse novo capítulo da história do nosso sistema de justiça pós-Constituição Federal de 1988. Vocês sabem que o
o ordenamento jurídico, o sistema jurídico brasileiro viveu um momento de ruptura muito significativa em 1988. Né? Isso traz reflexos justamente na conformação do nosso sistema de justiça. Né? Você tem o quê? Você tem, num primeiro momento, uma ruptura, uma tradição jurídica, tanto na órbita do direito material quanto do direito processual, embora a Lei da Ação Civil Pública seja um pouco anterior, ela é de 1985, que ali ela traz um momento de ruptura, principalmente na perspectiva do processo. Né? Mas você tem o quê? Um momento em que se rompe com uma tradição jurídica à luz de um paradigma que a gente pode colocar individualista. Né? A gente pode até afirmar que, de certa forma, o Código Civil, à época, o Código de 1916, depois nós tivemos o Código de 2002, mas o Código Civil ele exercia, de alguma forma, a centralidade do sistema jurídico, até 1988. Ou seja, o sistema jurídico girava em torno dessa ordem privada, atrelada a uma perspectiva patrimonialista, direitos patrimoniais, a propriedade era um dos eixos centrais, o patrimônio, interesses relacionados à propriedade, girava todo o sistema jurídico, ele era, de alguma forma, concebido em torno dessa perspectiva patrimonialista, liberal, individualista, de um direito, por exemplo, o Código de 1916, inspirado num paradigma, ainda, vamos dizer assim, por influência de um ideal revolucionário francês, enfim, alguma coisa que já não era mais condizente com a realidade das sociedades contemporâneas, especialmente a partir das décadas de 60 e 70, onde você tem o quê? Você tem a ascensão de novos valores, de novos direitos. Dou dois exemplos que, de alguma forma, simbolizam esse marco de ruptura. Um é o próprio direito do consumidor, essas novas relações jurídicas que foram se consolidando aí, então, a partir da década dessa massificação das relações jurídicas em relação às relações de consumo. Da mesma forma, o direito ambiental ele se coloca nesse cenário de ruptura. É engraçado, muita gente não fala, para mim, de um marco de ruptura desse paradigma liberal individualista, que eu mencionava para vocês, que foi a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, ainda antes, portanto, da Lei da Ação Civil Pública e antes da Constituição Federal de 88, que ali fez o quê? A gente tratou, Maurílio tratou aqui do papel do Ministério Público. Em 1981, antes da Ação Civil Pública, se reconheceu não só uma legitimidade para o Ministério Público mover uma ação, que ainda não era chamada de ação civil pública, mas uma ação para a reparação de danos ambientais, em 1981. E outro instituto jurídico muito interessante que marca essa ruptura é a consagração da responsabilidade civil em matéria ambiental objetiva, ou seja, independentemente da verificação de culpa. Isso é um instituto jurídico que depois a proteção do consumidor incorporou também no Código de Defesa do Consumidor, mas é um instituto jurídico típico dessa ruptura de um sistema jurídico assentado num paradigma liberal individualista para um outro paradigma. Ou seja, você tem, então, ali a defesa de direitos, interesses da sociedade, não mais do indivíduo concebido na perspectiva individual, mas no conjunto. Direito do consumidor, o direito ambiental. Mais para frente, eu vou tratar um pouco disso também na minha fala, a questão dos direitos sociais, que é um dos eixos muito, vamos dizer assim, importantes dessa nova atuação institucional da Defensoria Pública, pós-88, mas também pós uma revolução que se fez na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, colocando justamente, vocês sabem que a Defensoria, o próprio nome, está relacionado, teve sempre relacionado muito no âmbito da esfera criminal, a ideia de defesa criminal. E numa oposição direta a essa atuação do Ministério Público, do órgão acusador e do órgão de defesa no âmbito da estrutura do processo penal e tudo mais.
essa atuação da Defensoria Pública, a atuação clássica, né, que é a gênese da criação da instituição, está, sem dúvida, relacionada a essa atuação. Ela sofreu uma ruptura muito intensa, né, não só a partir da Constituição Federal de 88. Vocês sabem que a Defensoria Pública ela foi, na verdade, embora, inclusive o Maurílio mencionou na intervenção dele, que já existiam defensorias públicas, né, o caso da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, antes de 88. Né, mas, do ponto de vista constitucional, a Defensoria Pública só foi criada em 1988. O nome, né, não só o reconhecimento da instituição, a criação da instituição em sede constitucional em 88, né, e, da mesma forma, lá no artigo 5º, o reconhecimento desse direito fundamental à assistência jurídica. Né. Eu sempre tentei um pouco, pela relevância, por óbvio, né, do direito constitucional, né, de todo esse novo capítulo do nosso sistema jurídico, do sistema de justiça que a Constituição Federal de 88 representou e representa até hoje, né, e ela, por assim dizer, ela reconheceu essa mudança de paradigma, não por outra razão, quando estabelece esse papel novo atribuído ao Ministério Público na defesa dos direitos e interesses coletivos. Isso aparece já na Constituição de 88, expressamente, a defesa do consumidor, né, a defesa do meio ambiente, a defesa dos interesses difusos, de um modo amplo. Isso já aparece. Isso é um marco de ruptura. O Ministério Público não tinha esse papel. Né? Pelo menos, como eu mencionei para vocês, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente inovou nisso, a Lei da Ação Civil Pública, em 1985, foi um outro paradigma muito importante nesse sentido, mas, além disso, a Constituição ela consagra, o que a gente aí tem uma relevância pela perspectiva da atuação e do papel que a Defensoria Pública exerce, né? Ela consagra o quê? Um modelo, né, de um Estado democrático e social de direito. Isso é outro aspecto inovador da nossa ordem constitucional. Né? A consagração dos direitos sociais como direitos fundamentais. Né? Isso reforça, então, o quê? Vamos dizer assim, a missão que o sistema jurídico tem, ou concebeu, para proteção dos grupos sociais vulneráveis, essa preocupação em assegurar essa natureza, a gente pode botar nesses termos, jus fundamental, essa natureza de direitos fundamentais, né, consagrando os direitos sociais, estou falando de saúde, moradia, né, alimentação, inserido mais recentemente lá no caput do artigo 6º da Constituição, enfim, assistência social. Você tem ali a consagração de direitos, né, que conformam o que seria, vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão, inclusive, né, relacionada à ideia de um mínimo existencial, ou seja, a inserção, né, do indivíduo no pacto, vamos dizer assim, jurídico-constitucional, estabelecido em 1988. Né, o contrato social, ele toma forma por meio da Constituição de 88, é assim que, de alguma forma, a nossa sociedade, a nossa comunidade estatal concebe, né, um modelo de um pacto político-jurídico. A Constituição Federal é isso, estabelecendo quais que são aqueles direitos, então, mais importantes em relação, não somente a que o Estado, na perspectiva do legislador, na perspectiva do Poder Executivo, tem um dever e uma obrigação de dar conta, de assegurar a efetividade deles, mas também do Estado judiciário, do sistema de justiça, o papel que esse sistema de justiça, que está muito bem mapeado na nossa Constituição de 88, e a Defensoria Pública é um dos eixos centrais desse sistema de justiça, como é que isso dialoga com esse novo modelo de Estado social, ou seja, esses direitos que compõem aí o conteúdo do direito, garantia ao mínimo existencial, correto? Muito relacionado a esse eixo de direitos sociais básicos, sem o que o indivíduo não tem condições mínimas de se inserir nesse pacto social, de fazer valer a sua condição jurídica de cidadão e por assim dizer. Então, o papel que a Defensoria Pública tem, modificando um pouco aquela perspectiva clássica de uma atuação mais restrita ao âmbito criminal, se modifica, né? E como o Maurílio bem colocou, isso está muito relacionado a essa nova
roupagem, né? Tem um professor do Rio de Janeiro que coloca, eu acho que de forma muito feliz, né, ele conceitua esse novo paradigma institucional da Defensoria Pública como um paradigma solidarista, né, que é o José Augusto Garcia. Então, ele coloca essa ideia de que a Defensoria Pública ela tem uma missão de conseguir proteger esses indivíduos e grupos sociais vulneráveis, né, para além da defesa criminal deles, também relacionado a outras esferas, seja em relação à defesa dos direitos sociais, como eu falei para vocês, hoje um tema extremamente importante da atuação da Defensoria Pública está relacionado, o Maurílio mencionou que hoje, muitas vezes, é o próprio Estado um dos grandes antagonistas da atuação institucional da Defensoria Pública. No âmbito federal, é o Estado, na verdade, a União, principalmente no âmbito dos direitos previdenciários, né, nas defensorias públicas estaduais, então, os municípios, né, os estados, quando se omitem ou atuam de forma insuficiente. Né, vocês sabem que hoje se tem, inclusive no âmbito do STF, se tem tratado muito das dimensões do princípio da proporcionalidade, né, ou seja, que o Estado ele não... É possível o controle, vamos dizer assim, de atos do legislador ou mesmo atos do Poder Executivo, não só quando ele se omite, mas também quando ele atua de forma insuficiente, né, aquela vertente do princípio da proporcionalidade relacionada ao princípio da proibição de proteção insuficiente ou deficiente. Então, em determinada área ou política pública, seja na área da educação, seja na área da saúde, por exemplo, verificado uma atuação insuficiente, seja de um município, seja de um Estado, e aí vale essa perspectiva tanto para uma atuação individual, numa reivindicação, por exemplo, de um medicamento ou de um tratamento médico, que foi negado, que foi recusado por um indivíduo que não tem condições, né, de pagar por esse tratamento, por esse medicamento, você tem a possibilidade de um controle por meio de uma ação individual, geralmente uma ação de obrigação de fazer, enfim, mas também, a depender, por óbvio, da situação concreta, do manejo de instrumentos processuais coletivos, como é o caso da ação civil pública. Eu mencionei para vocês, aliás, o Maurílio antes mencionou, que teve um certo embate, né, jurisprudencial, até que se consolidou no STF essa legitimidade da Defensoria Pública para a propositura de ação civil pública. Né, houve uma alteração, inicialmente, em 2007, na própria Lei da Ação Civil Pública, no artigo 5º, que traz os entes legitimados para a propositura da ação civil pública. Né. A Defensoria Pública foi inserida por meio dessa legislação de 2007 no inciso 2º do artigo 5º, logo abaixo do Ministério Público. Essa alteração legislativa foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade mencionada por Maurílio, mas isso gerou toda uma discussão, né, de que haveria, por assim dizer, uma sobreposição de atribuições. O Maurílio pautou essa discussão entre a Defensoria Pública e o Ministério Público. Tanto doutrinariamente, quanto no âmbito jurisprudencial, depois que foi julgada, né, tanto essa ação que o Maurílio mencionou pelo STF, quanto uma outra, também mencionada pelo Maurílio no âmbito do STJ, se consolidou o entendimento que sim, a Defensoria Pública tem legitimidade. É uma legitimidade, num primeiro momento, que não estabelece nenhuma restrição, uma legitimidade ampla. Né. Essa legitimidade, aí uma regulamentação posterior muito importante sobre esse tema, diz respeito ao que eu mencionei antes, ou seja, a alteração da Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública. Tá? A Lei Orgânica Nacional é a Lei 8094. Tá? E em 2009, ela sofreu uma reforma extremamente profunda, pela Lei Complementar 132 de 2009. Certo? Essa lei alterou o artigo 4º da Lei Orgânica Nacional, principalmente em relação às atribuições da Defensoria Pública. Né? Então, além de prever a legitimidade para a propositura de ação civil pública, expressamente, e todas as demais ações, né, que se façam necessárias para a defesa, a tutela adequada dos direitos individuais e coletivos dos indivíduos e grupos sociais necessitados ou vulneráveis, ela consagrou um dispositivo muito interessante, que é o inciso 10, ao meu ver, é o único dispositivo que eu conheço da nossa legislação que coloca, de forma inclusive sequencial,
o que seriam todas as dimensões ou gerações de direitos fundamentais, ou seja, ele consagra lá no inciso 10 que a Defensoria Pública tem legitimidade para defesa, né, dos direitos fundamentais dos necessitados. E quais direitos seriam esses? Né, os direitos individuais, na perspectiva do direito internacional dos direitos humanos, né, os direitos civis e políticos, aí os direitos sociais ou econômicos, sociais e culturais, né, além dos direitos ambientais ou do direito ambiental, todos categorizados como direitos fundamentais, à luz, inclusive, né, do que a nossa Constituição Federal de 88 consagrou. Então, essa sintonia entre uma legitimidade ampla da Defensoria Pública para todos os direitos fundamentais, né, liberais, sociais e ecológicos, né, está consagrada na legislação. Ou seja, além dessa atuação, e aí é uma atuação da Defensoria Pública que se coloca não só, como eu mencionei no início da minha fala, para a esfera judicial, mas também para a esfera extrajudicial. Né? O reconhecimento, por exemplo, da legitimidade da Defensoria Pública para firmar termo de ajustamento de conduta, né? Que é um instrumento consagrado lá na Lei da Ação Civil Pública, né? Que todos os órgãos públicos legitimados, lá no artigo 5º, são detentores dessa legitimidade, um instrumento que, no âmbito do Ministério Público, é extremamente importante em diversas áreas, como na área ambiental, na área do consumidor. A Defensoria Pública também detém o poder de requisição de informações em relação às autoridades públicas, é um outro instrumento extremamente importante, né? Ou mesmo a possibilidade de emitir recomendações, tanto em relação a entes privados quanto públicos, no sentido de, uma vez que a Defensoria Pública identifica, pode ser na área do consumidor, pode ser na área de direitos sociais, enfim, identifica uma situação em que há violação a direitos de indivíduos e grupos sociais necessitados ou vulneráveis, é possível que a Defensoria Pública emita, então, uma recomendação. Não atendida essa recomendação no prazo e de acordo com as condições determinadas, né, na recomendação, isso torna possível, mais para frente, o ajuizamento de uma ação civil pública. Mas, enfim, são instrumentos, né? Hoje a atuação, como não só o custos vulneráveis aqui do Maurílio, mas também a atuação como amicus curiae, né? Vocês sabem que o STF hoje virou uma instância extremamente importante de discussão, até com um viés democrático participativo, de temas relacionados a indivíduos e grupos sociais vulneráveis. E o amicus curiae, na verdade, que o próprio Código de Processo Civil estabeleceu uma ampliação muito significativa de possibilidade de aplicação desse instituto. Inclusive, hoje, no âmbito de uma ação civil pública, é possível, né, você levantar essa possibilidade. O amicus curiae é justamente, né, pode ser a Defensoria Pública dos Estados, da União, em diversas ações perante o STF, já exerceu esse munus, né, esse papel importante de fazer a defesa de direitos, levar, né, ao julgador, aos ministros, no caso, em especial, informações ou ponto de vista, né, da defesa de determinados indivíduos e grupos sociais vulneráveis. A questão lá das mães encarceradas foi uma discussão muito importante, né, dos direitos, então, das mães encarceradas, foi objeto de uma ação extremamente importante da Defensoria Pública de São Paulo, onde ela atuou também como amicus curiae, enfim. Você tem inúmeras situações que abrem esse leque de escola desse paradigma, não só do sistema jurídico, né, individual, liberal, individualista, mas também da própria atuação da Defensoria Pública, que foi, né, progressivamente se ampliando. Né? Nós tivemos a reforma do Poder Judiciário em 2004, com a Emenda Constitucional 45, né, onde um passo muito importante foi dado no sentido de atribuir autonomia às defensorias públicas em sede constitucional. Num primeiro momento, tão somente as defensorias públicas estaduais. Depois veio uma nova emenda que também, no mesmo sentido, atribuiu à Defensoria Pública da União. Mas o capítulo talvez mais expressivo em sede constitucional foi a Emenda Constitucional 80 de 2014, né, onde você tem não só o reconhecimento, Maurílio mencionou essa diferenciação, né, entre Defensoria Pública e advocacia, né, advocacia privada, né, ou seja, a gente tem, de forma muito clara, consagrada no âmbito constitucional, um modelo público de assistência jurídica, por meio de uma instituição pública, embora esse cenário não seja a realidade em muitos estados, onde você tem ainda
né, advogados privados que exercem esse papel, né? E graças à possibilidade de ter, inclusive os convênios, enfim, ainda você consegue levar assistência, ainda que não no modelo público constitucionalizado, você consegue levar minimamente alguma assistência aí judiciária, não propriamente jurídica, né, aos indivíduos e grupos sociais necessitados. Mas o que eu estava mencionando? Né, é justamente esse cenário, né, que se coloca hoje como um novo capítulo do nosso sistema de justiça. Né, muito provavelmente o professor Kleber deve ter mencionado para vocês as ondas, né, renovatórias do acesso à justiça. Né. Essas ondas elas têm uma função didática bastante importante para a gente entender esse movimento, né, onde você vai gradualmente incorporando novas dimensões. Né, num primeiro momento, se preocupava muito com essa questão, vamos dizer assim, de assegurar aos pobres, né, o acesso ao sistema de justiça, o acesso ainda talvez ao poder judiciário. Né, houve um aprimoramento em relação aos direitos coletivos, já na segunda onda renovatória. Né, a terceira onda renovatória, então, vem com essas técnicas aí, até mesmo extrajudiciais, em especial de efetivação dos direitos. Né, o professor Cazul também acho um dos grandes nomes que coloca os desafios, né, que trata desses desafios relacionados à superlitigância que existe no âmbito do Poder Judiciário, né, e o quanto isso reflete até mesmo na inefetividade de direitos. Né, ou seja, o novo Código de Processo Civil estabelece nas premissas básicas esse movimento, inclusive como um dever das instituições do sistema de justiça, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, enfim, um dever de priorizar a resolução extrajudicial de conflitos. Né? O acionamento do Poder Judiciário deve sempre ser visto como a última ratio, né, utilizando a expressão do direito penal, como, né, de forma subsidiária. Então, esse movimento coaduna hoje, talvez, com o estado da arte aí de determinado do direito processual, da atuação da Defensoria Pública no âmbito do sistema de justiça. Não sei como é que eu estou no meu tempo aí, Cezão, está tranquilo ainda? Então, eu vou continuar aqui com um tema, tá, bastante importante, que talvez é um dos capítulos mais desafiadores que a Defensoria Pública vai ter pela frente. A gente comentava isso hoje, eu, Maurílio. Né, a Emenda Constitucional 80, de 2014, ela estabeleceu um prazo, né, para que os estados, e no âmbito federal também, fossem um prazo de 8 anos para que fosse assegurado a presença de defensores públicos em todas as comarcas do país. Um dispositivo bastante, né, problemático, vamos dizer assim, né, diante de um cenário político, econômico bastante instável que o Brasil está vivenciando, né, mas que coloca um desafio também do ponto de vista, né, a análise que eu faço, que eu vou colocar para vocês, está relacionada a uma perspectiva, né, da teoria dos direitos fundamentais, né, que foi objeto, inclusive, de pesquisa prévia que eu fiz nesse sentido. Né. O que isso está relacionado, então, essa previsão da Emenda Constitucional de 2014, tá, desse prazo estabelecido, um prazo que vai vencer aí em 2022, perdão. Né. Quando eu falei para vocês do direito, ao mínimo existencial, ele tem sido hoje uma das grandes teses que tem possibilitado o que a gente chama do controle judicial de políticas públicas. Né? A possibilidade hoje de você judicializar uma questão individual relacionada ao direito à saúde, ou mesmo ao direito à educação, uma vaga em creche, né? Uma vaga em escola, ou mesmo até para obrigar uma escola a assegurar um professor auxiliar para uma criança com algum tipo de deficiência, uma situação que se faça necessária esse professor auxiliar, são questões onde você tem uma judicialização de políticas públicas. Né? E o argumento, inclusive, que o STF tem utilizado, pelo menos desde a DPF 45, que foi uma decisão de
de relatoria do ministro Celso de Mello, uma decisão que pela primeira vez acobertou essa teoria do mínimo existencial, pelo menos da forma como a doutrina vinha trabalhando ela, né, pós-Constituição de 88, com a consagração, então, de direitos sociais como direitos fundamentais. O STF, em 2004, por meio dessa decisão paradigmática do ministro Celso de Mello, nosso decano do STF, passou a reconhecer que o direito ao mínimo existencial, ele torna possível essa judicialização de políticas públicas, correto? E que o Estado, né, a tese defensiva do Estado, muitas vezes era relacionada ao quê? Era relacionado, né, não só ao princípio da separação dos poderes, né, de que o poder judiciário não poderia intervir, então, na atuação, no espaço de discricionariedade dos outros poderes, legislativo e executivo, né, mas também com a tese da reserva do possível, né, de que não haveriam recursos orçamentários em condições de assegurar, então, aquelas prestações materiais, que é uma característica própria dos direitos sociais, né. Diferentemente dos direitos de cunho liberal, vamos dizer assim, que a preponderância da função desses direitos é uma função, muitas vezes, defensiva, né? Eu só preciso que o Estado não invada o meu espaço de liberdade. Quando a gente fala de direitos sociais, eu preciso de uma atuação diferenciada do Estado, né? Eu preciso que o Estado ele atue de forma promocional, que ele positivamente assegure determinadas prestações, né? Exemplo clássico, um medicamento, né? Então, muda muito essa perspectiva, né? Então, o STF veio, né, a doutrina já vinha pós-Constituição de 88 num movimento muito, né, forte. A gente tem o professor José Afonso da Silva, né, tinha já há algum tempo, antes da Constituição de 88, aquela doutrina da aplicabilidade das normas constitucionais, o próprio ministro Barroso, né, já tinha desenvolvido, que foi muito influente também, a doutrina da efetividade das normas constitucionais, enfim. O professor Ingo Sarlet, né, lá do Rio Grande do Sul, que tem uma obra muito importante nesse sentido também a respeito da eficácia dos direitos fundamentais. Enfim, é todo um movimento, uma construção teórica no âmbito da teoria constitucional e da teoria dos direitos fundamentais que foi colocando também para a jurisprudência brasileira um aparato conceitual e teórico que conseguiu, em sintonia com a normatividade trazida pela própria Constituição de 88, né? A gente já não tinha mais tão somente uma carta política de boas intenções, não, a gente tinha uma norma jurídica, né? Isso é um outro passo evolutivo muito importante, né, que a doutrina, que a Constituição de 88 consolidou quando ela foi inserida na centralidade do nosso sistema jurídico. Então, não era mais o patrimônio, não era mais os direitos privados, vamos dizer assim, do Código Civil, mas sim a dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais, que passaram a ocupar essa centralidade por força da centralidade que a Constituição de 88 passou a exercer no sistema jurídico brasileiro como um todo, né? Onde eu quero chegar com isso, né? Então, essa tese do direito ao mínimo existencial, da garantia ao mínimo existencial, ela tem, né, uma origem na doutrina germânica, enfim, mas ela chegou para ficar, né, no âmbito da nossa teoria jurídica, teoria constitucional, teoria dos direitos fundamentais. A maioria dos autores, né, que tratam desse tema, eles reconhecem o quê? Eles reconhecem que, além desses direitos propriamente materiais que compõem o conteúdo do direito ao mínimo existencial, né, saúde, alimentação, né, moradia, não se tratam, e claro, não existe uma identificação exata entre os direitos sociais, o conteúdo dos direitos sociais e o conteúdo do mínimo existencial. O mínimo existencial, ele trata de um conteúdo mínimo, vamos dizer assim, relacionado aos direitos sociais. Então, existe inclusive uma decisão, né, que foi um tanto quanto paradigmática, do Tribunal Constitucional Federal Alemão, em que alguém pleiteava um direito à universidade, com base nessa teoria, né? Então, o direito à educação, protegido pelo mínimo existencial, vocês podem ter certeza que não se trata de um direito à universidade, mas de uma educação que torne apto o indivíduo a participar em condições de igualdade daquele pacto sócio-jurídico constitucional que eu mencionei para vocês anteriormente.
É isso, condições, o mínimo essencial está relacionado a essas condições mínimas a que o indivíduo possa exercer com dignidade, né, a sua condição de sujeito, de direito, de cidadão, enfim. Tá? Vários desses autores começaram, para além desses direitos propriamente materiais, que estão colocados no conteúdo do mínimo existencial, também a identificar um direito de feição instrumental, né? Chegando à seguinte conclusão: olha, de nada adianta eu ter um mínimo existencial que me reconhece direitos materiais se eu não tiver, diante de uma situação concreta de violação desses direitos, se eu não tiver um instrumento, uma possibilidade de reivindicar a realização desses direitos judicialmente. Então, o acesso à justiça passou a ser incluído no conteúdo do direito ao mínimo existencial com essa faceta instrumental. Então, autores como a professora Ana Paula de Barcelos, que trabalha com a teoria do mínimo existencial, professora da UERJ, o professor Ricardo Lobo Torres, que tem um livro também específico sobre direito ao mínimo existencial, que vai para uma perspectiva de defender o direito ao mínimo existencial como expressão do próprio direito à liberdade, de uma liberdade fática. Tem autores que estão mais vinculados a uma perspectiva continental europeia do direito ao mínimo existencial, por influência da doutrina alemã, que vinculam ao princípio, à dignidade da pessoa humana, ao modelo de Estado social, e outros autores, como é o caso do professor Ricardo Lobo Torres, que identificam nessa perspectiva mais liberal do conceito, mas ambas as teorias elas convergem na prática para uma mesma possibilidade de judicialização do direito ao mínimo existencial e o acesso à justiça ser um dos conteúdos do direito ao mínimo existencial. A gente teve já decisões do STF, uma decisão do ministro Aires Brito, inclusive, em que discutia a possibilidade de judicialização, ou seja, de exigir uma ação contra o Estado do Rio Grande do Sul e contra a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, no sentido de exigir a presença de defensores públicos estaduais, no caso, em plantões judiciários. É uma decisão que depois várias outras ocorreram de forma mais ou menos similar, e o STF, apesar dessa decisão do ministro Aires Brito, que foi no sentido de aplicar a teoria do mínimo existencial, inclusive dizendo que o Estado não só não pode alegar a separação de poderes, como a reserva do possível, em se tratando do direito à assistência jurídica de um dos conteúdos do mínimo existencial, então, possível sim a judicialização, de exigir a presença, por óbvio que isso tem implicações práticas bastante complexas, difíceis muitas vezes de operacionalizar, se não vierem, na verdade, acompanhadas de soluções amplas e que muitas vezes você não consegue alcançar no âmbito de uma ação judicial individual. Porque não adianta você tirar um defensor se eu não tenho uma quantidade suficiente de defensores públicos, não adianta eu tirar um defensor de uma comarca e o juiz determinar que ele passe a atuar na outra e deixar de atuar naquela comarca, no plantão judiciário. Ou seja, o problema vai continuar, do cobertor curto, etc, etc. Mas, enfim, do ponto de vista teórico, existe todo um potencial de judicialização, de discussão do quê? Justamente dessa obrigatoriedade que está cravada na Constituição de 88, de que a partir de 2022 todas as comarcas deveriam dispor de defensores públicos para quê? Para assegurar não só o direito à assistência jurídica, aliás, o direito à assistência jurídica, como eu falei para vocês, ele é muito mais um instrumento de realização do quê? Dos direitos fundamentais e do quê? Do modelo de Estado social, democrático e social de direito, consagrado na Constituição de 88. Então, no âmbito do sistema de justiça, a Defensoria Pública é o quê? É justamente um dos atores, um dos protagonistas desse novo capítulo do nosso sistema jurídico, dessa história inaugurada, desse novo paradigma estabelecido desde 1988. Então, daí a importância, ou seja, de se colocar isso. Eu, quando estava na graduação, quando estudei Direito, praticamente nada ouvi, muito pouco sabia sobre Defensoria Pública. Ou seja,
Isso hoje mudou, né? Pelo menos na maioria dos estados, né? Ainda que não se tenha um cenário ideal, ou mesmo próximo do ideal, no sentido de a maioria das comarcas, alguns estados, sim, têm defensores públicos na maioria das comarcas, né? Talvez esses estados até onde a defensoria há mais tempo existe, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso do Rio Grande do Sul, enfim, né? Vários outros estados que estão muito próximos, né? Mas existem outros que não. Na própria Defensoria Pública Federal existe uma deficiência muito grande, né? A presença praticamente só em cidades, em capitais e cidades, né, de grande porte, enfim, ela não chega, né? E como eu falei, né, esse modelo de Estado de Direito, esse modelo de um sistema de justiça, né, que permita que a cidadania, vamos dizer assim, brasileira, todos os indivíduos possam, né, ser incluídos nesse mesmo pacto político-jurídico, né, depende, né, sim, de um sistema de justiça que consiga alavancar, né? Existe o professor Mancuso, né, que é um professor da USP também, extremamente importante nesse tema do acesso à justiça. Ele coloca a questão, né, quando se discutia também essa ideia de superlitigância no sistema judiciário brasileiro, né, de um excesso de litigância judicial, né, ele identifica que sim, isso é um problema, mas ainda assim existe o que se chama de uma litigância contida, né? Existem pessoas, né, e não são poucas, né, que ainda não conseguem, às vezes por mais graves que sejam as violações a direitos que elas sofrem, relacionadas a direitos fundamentais, relacionadas a direitos não só sociais, mas de todas as dimensões, né? Essa litigância contida reflete justamente o quê? Né? Essas demandas que são individuais, que são coletivas, relacionadas especialmente a indivíduos e grupos sociais vulneráveis que não conseguem um espaço, né, ele usa essa expressão, nas nossas cortes de justiça, né? Então, continua ainda um caminhar, né, embora, né, um movimento muito significativo tenha sido feito desde 88, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, acho que a gente pode dizer que é um exemplo nesse sentido, né? Criada há poucos anos, aí, né, desde 2000, criada em 2006, mas que teve o primeiro concurso, né, e passou a atuar de forma mais presente em várias comarcas, né, a partir, então, de 2007, né, ou seja, se a gente pensar, isso é muito recente, nem 13 anos isso faz ainda, né? Eu ingressei na Defensoria Pública de São Paulo nesse primeiro concurso, então, né, acompanhei, né, testemunhei junto com o César também, o Fernando aqui, né, colega de concurso também, a gente testemunhou esse movimento progressivo, né, e o quanto isso modifica, né, a vida das pessoas, as questões mais básicas, né, relacionadas, por exemplo, a direito de família, a pedido de alimentos, né, que parece uma coisa banal, mas que é um dos direitos mais vitais relacionados à proteção de crianças e adolescentes, questões básicas, né, ou seja, que você vê um movimento do sistema de justiça alcançando justamente, né, essa litigância, né, contida aí relacionada a indivíduos e grupos sociais vulneráveis. Meus amigos, com isso, eu acho também, né, a gente tinha conversado de deixar um espaço aí de diálogo, né, o Maurílio, a gente retorna aqui, para também poder ouvir um pouco, né, os comentários, abrir um espaço de debate, de diálogo com vocês. Agradeço, né, de novo, né, de coração aí o convite, é uma alegria muito grande estar participando aí desse evento tão importante, né, professor Lafayette, de novo agradeço, né, Cezão, muito obrigado, né, enfim, fico aqui à disposição para a gente seguir dialogando aí. Obrigado, gente.